Bem-vindo ao Contando Histórias. Se você gosta de histórias intensas, cheias de drama, suspense e reviravoltas, inscreva-se no nosso canal e aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a trazer ainda mais histórias para você. Hoje apresentamos O Peso da Escolha, um conto realista e impactante sobre ambição, poder e as consequências de jogar um jogo perigoso no mundo corporativo. Prepare-se para uma história onde cada decisão tem um preço. E agora, vamos começar. Amanda Vasconcelos sempre soube o que queria. Desde jovem, tinha uma determinação feroz e uma sede insaciável por sucesso. Filha de uma professora e de um contador de classe média, cresceu ouvindo sobre estabilidade e segurança financeira. Mas isso nunca foi suficiente para ela. Amanda queria mais: dinheiro, status, respeito. E ela conseguiu. Aos 35 anos, Amanda era uma das executivas mais promissoras do Brasil. Vice-presidente de operações de uma das maiores multinacionais do país, ela era admirada e temida no mundo corporativo. Fria, estratégica e impecável, construiu sua carreira tomando decisões difíceis, sem olhar para trás. Agora, estava prestes a dar o passo mais importante de sua vida. Naquela noite, sentada no elegante restaurante de um hotel 5 estrelas em São Paulo, Amanda analisava a proposta à sua frente. Diretora-geral da América Latina. Um cargo cobiçado, poder absoluto sobre as operações da empresa em diversos países. O salário? Milhões. Benefícios? Incontáveis. Mas o que realmente importava era o prestígio. Do outro lado da mesa, Henrique Montello, CEO da empresa, a observava com um sorriso discreto. Ele era um homem no auge dos seus 50 anos, experiente, manipulador e dono de um carisma perigoso. Um predador corporativo que sabia exatamente o que Amanda queria. "Essa é sua chance, Amanda", ele disse, enquanto girava o copo de uísque entre os dedos. "Mas como você sabe, o topo tem um preço." Ela ergueu os olhos, encarando-o com interesse. Sabia que havia um custo oculto naquela proposta. Sempre havia. "Que tipo de preço?" perguntou, mantendo a voz firme. Henrique sorriu. "Precisamos de alguém que esteja disposta a fazer o que for necessário para manter a empresa no jogo. Sem hesitação, sem remorso." Amanda manteve a expressão impassível. Mas ela entendia o que ele queria dizer. Despedir funcionários, manipular dados, pressionar concorrentes, sufocar pequenos empresários. "Se eu aceitar", ela disse, recostando-se na cadeira, "não haverá espaço para dúvidas, certo?" Henrique inclinou-se para a frente, os olhos brilhando. "O jogo é simples, Amanda. Ou você joga, ou você é descartada." Ela respirou fundo. Sabia que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. Mas será que valeria a pena? A vida de Amanda Vasconcelos era cronometrada ao milissegundo. Reuniões, viagens, contratos, decisões. Tudo girava em torno de uma única meta: crescer a qualquer custo. A multinacional para a qual trabalhava, a Glenwood Corporation, era uma das maiores empresas do setor de tecnologia e telecomunicações da América Latina. Com sede em São Paulo e ramificações por diversos países, a empresa dominava o mercado com inovação agressiva e estratégias empresariais implacáveis. Amanda era um dos pilares desse império. Seu dia começava antes das 6 da manhã, com uma corrida pelo bairro nobre onde morava. Depois, café preto e leitura dos relatórios financeiros mais recentes. Seu apartamento era luxuoso e minimalista, refletindo sua personalidade, sofisticada, eficiente e sem espaço para distrações. Mas por trás dessa fachada impecável, havia rachaduras invisíveis. Henrique era um homem de presença dominante. Com anos de experiência no mercado, ele sabia como moldar pessoas para atender aos seus interesses. Amanda não era exceção. Ele via nela a aliada perfeita, ambiciosa e inteligente, sem medo de se sujar. Mas o que Amanda não sabia era que Henrique não jogava limpo. Ele já havia derrubado dezenas de carreiras e estava pronto para usá-la como peça-chave no próximo movimento da Glenwood. Eduardo era diretor financeiro da Glenwood e um dos poucos que ainda tentavam manter alguma ética dentro da empresa. Ele e Amanda começaram juntos e, no início, até foram amigos. Mas, ao longo dos anos, ela subiu a qualquer custo, enquanto ele manteve sua integridade. "Eu sei que você quer isso, Amanda", ele disse enquanto tomavam café na empresa. "Mas você já parou para pensar no que vai precisar fazer?"
É só trabalho, Eduardo. Ela respondeu, sem hesitar. Ele riu, sem humor. Você realmente acredita nisso? Henrique não dá nada de graça. Amanda revirou os olhos. Você sempre tão moralista. Não existe empresa grande sem decisões difíceis. Não se trata de decisões difíceis. Ele rebateu, encarando-a. Se trata de até onde você está disposta a ir. Aquelas palavras ficaram em sua mente mais do que gostaria. Poucas pessoas falavam sobre Luísa abertamente. A antiga diretora-geral da América Latina tinha desaparecido do radar da Glenwood de um dia para o outro. Nenhuma explicação oficial, nenhum comunicado formal, apenas silêncio. Amanda havia trabalhado diretamente com ela algumas vezes e a admirava. Luísa era forte, perspicaz e estrategista, qualidades que Amanda queria em si mesma. Mas agora ela estava fora, e Amanda estava sendo chamada para ocupar seu lugar. O que teria acontecido? Amanda tentou perguntar discretamente sobre Luísa para alguns contatos. A resposta foi sempre a mesma. Não fale sobre isso. Isso a fez sentir um frio na espinha. Mas no fundo, ela sabia que algumas coisas eram melhor não perguntar. O cenário corporativo em que Amanda se movia era luxuoso, mas impiedoso. Restaurantes caros, viagens internacionais, festas exclusivas, tudo parecia sedutor. Mas no fundo, era uma selva onde os fracos eram devorados sem piedade. Amanda sabia disso melhor do que ninguém. Agora, com a proposta sobre a mesa, ela se encontrava no ponto de não retorno. Para aceitar, ela teria que jogar um jogo muito mais perigoso do que nunca. Mas o que acontecia com aqueles que recusavam? Ela se perguntava isso cada vez que lembrava de Luísa. Amanda respirou fundo e assinou o contrato. Naquele instante, ela sentiu algo estranho. Excitação, medo, um frio na espinha, pouco importava. Agora era oficial. Ela era a nova diretora-geral da América Latina da Glenwood Corporation. Os primeiros dias no cargo foram intensos. Viagens internacionais, reuniões estratégicas, apresentações para investidores. Amanda estava vivendo exatamente o que sempre sonhou. A mulher mais poderosa da empresa na América Latina. Mas logo, Henrique começou a testá-la. A primeira ordem veio sem rodeios. Vamos fechar um contrato com o governo, mas precisamos garantir que nossos concorrentes fiquem fora do jogo. Amanda sabia o que aquilo significava. A Glenwood queria manipular a licitação para garantir que apenas eles fossem escolhidos. Você quer que eu convença alguém? Perguntou, mantendo a postura profissional. Henrique sorriu. Convencer, pressionar. Escolha a palavra que quiser. Ela hesitou por um momento, mas então se lembrou do que estava em jogo. Se não fizesse, alguém faria em seu lugar. Naquela mesma semana, Amanda jantou com um político influente. Foi simpática, persuasiva e deixou claro que havia benefícios financeiros significativos para ele caso escolhesse a Glenwood. O contrato foi fechado dias depois. Amanda havia cruzado a linha e foi mais fácil do que imaginava. Mas aquilo era só o começo. Um mês depois, Amanda recebeu um e-mail anônimo. Acredita que será diferente? Pergunte sobre Luísa. Você é só mais uma peça descartável. Ela ficou paralisada ao ler aquelas palavras. Desde que assumira o cargo, ninguém mencionava Luísa Prado, sua antecessora. Era como se ela nunca tivesse existido. Amanda tentou ignorar o aviso, mas algo dentro dela começou a inquietá-la. Quem enviou aquela mensagem? E o que realmente aconteceu com Luísa? Quando tentou perguntar a Henrique casualmente, ele apenas riu. Luísa não estava pronta para o cargo. Simples assim. Amanda percebeu a mudança na voz dele. Uma ameaça sutil. Ela decidiu investigar por conta própria. Usando contatos antigos, Amanda conseguiu rastrear Luísa até um pequeno apartamento no Rio de Janeiro. Quando finalmente a encontrou, não reconheceu a mulher diante dela. A antiga executiva estava abatida, visivelmente assustada. Não era mais a líder implacável que Amanda admirava. Você não devia estar aqui, foram as primeiras palavras de Luísa. Amanda se sentou à sua frente. Quero saber a verdade. Luísa a observou em silêncio por alguns segundos. Então disse algo que fez Amanda sentir um arrepio profundo. Você já sabe a verdade, só não quer admitir. Amanda engoliu em seco. O que Henrique fez com você? Luísa soltou uma risada amarga. O mesmo que ele vai fazer com você quando não for mais útil. Ela deslizou um pendrive pela mesa. Isso aqui tem tudo o que você precisa. As fraudes, os subornos,
as ameaças. Se eu sumir, saiba que foi a Glenwood. Amanda hesitou. O pendrive queimava em suas mãos. Se aquilo fosse verdade, ela estava envolvida em um esquema criminoso. Pior ainda, ela agora era uma peça fundamental nele. Amanda passou aquela noite inteira olhando para o pendrive deixado por Louisa. Ela tinha duas opções: ignorar tudo, continuar no cargo e fingir que nunca descobriu nada, usar as informações para expor a Glenwood e possivelmente arruinar sua própria carreira. O problema era que Amanda não queria sair do jogo. Ela trabalhou a vida toda para chegar até ali. Ser poderosa era seu maior desejo e agora tinha isso nas mãos. Mas também sabia demais. Se Henrique descobrisse que ela estava investigando, ele não hesitaria em destruí-la. Eduardo, o último sinal de consciência. No dia seguinte, Amanda procurou Eduardo Guerra, o diretor financeiro. Eu preciso te mostrar algo, ela disse, entregando o pendrive. Ele olhou para ela com desconfiança. Isso veio de Louisa, não foi? Amanda assentiu. Eduardo inseriu o pendrive no laptop e, conforme os arquivos eram abertos, seu rosto ficou pálido. Isso é um escândalo, ele murmurou. Corrupção, manipulação de licitações, subornos. Isso poderia acabar com a Glenwood. E comigo, Amanda completou. Eduardo a encarou por um longo tempo antes de dizer: você precisa sair disso, Amanda. Denunciar, desaparecer, fazer qualquer coisa. Mas se ficar, Henrique vai te destruir. Amanda apertou os punhos. Você não entende. Eu não lutei tanto para chegar aqui e simplesmente jogar tudo fora. Ele respirou fundo. Então, pelo menos tome cuidado. Henrique não confia em ninguém. Se ele suspeitar de você, já era. A proposta de Henrique. Um caminho sem volta. No dia seguinte, Henrique chamou Amanda para um jantar particular. O restaurante era discreto, luxuoso, longe de olhares indiscretos. Depois de algumas conversas triviais sobre o futuro da empresa, Henrique serviu-se de um pouco de vinho e disse em tom casual: tenho um trabalho delicado para você. Amanda manteve a postura profissional. Qual? Ele a encarou diretamente. Eduardo Guerra. O coração de Amanda parou por um segundo. O que tem ele? Ele anda fazendo perguntas demais. Não podemos arriscar que ele atrapalhe nossos negócios. Amanda franziu a testa. Você quer que eu o demita? Henrique sorriu de canto. Quero que você encontre um motivo para destruir a reputação dele. Encontre um escândalo, fraude, qualquer coisa. Se não houver nada, invente. Amanda sentiu um frio na espinha. Você quer que eu acabe com a carreira dele? Quero que você prove sua lealdade, Amanda. Ela ficou em silêncio. Henrique percebeu a hesitação e sorriu de forma perigosa. Acha que Louisa caiu sozinha? Amanda congelou. Henrique se inclinou levemente na cadeira, sua voz agora num tom quase amigável. Eu preciso saber se você é confiável, Amanda. Se eu não puder confiar em você... Bom, você já sabe o que acontece com quem se torna um problema. Ela engoliu em seco. Naquele momento, soube que não havia mais volta. O dilema final. Amanda tinha uma última escolha a fazer. Destruir Eduardo para proteger sua posição e provar sua lealdade a Henrique. Tentar derrubar Henrique antes que ele a destruísse. Ela não poderia hesitar. Porque no mundo em que Amanda escolheu viver, ou você mata, ou você é morto. Amanda passou a noite em claro. A proposta de Henrique ecoava em sua mente. Eu preciso saber se você é confiável. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Ou destruía Eduardo, ou Henrique destruiria ela. Pela primeira vez em anos, Amanda sentiu medo. Medo real, porque agora ela era o alvo. No dia seguinte, Amanda tomou uma decisão. Se Henrique queria um jogo sujo, ela jogaria. Mas do jeito dela. Ela abriu uma garrafa de vinho e ligou para Eduardo. Precisamos conversar. Ele hesitou. Sobre o quê? Sobre como eu posso te salvar. Eles se encontraram em um apartamento alugado por Amanda. Nada de escritórios, nada de celulares por perto. Apenas precaução. Ela colocou o pendrive na mesa. Esse é o problema, disse. Eduardo olhou para os documentos. Você decidiu expor isso? Amanda riu sem humor. Claro que não. Eu decidi usar isso a meu favor. Ele franziu a testa. O que você quer dizer? Ela pegou uma pasta e deslizou para ele. Henrique me pediu para acabar com você. Ele acha que eu vou criar um escândalo falso contra você para tirá-lo do caminho. Eduardo engoliu em seco. E vai? Amanda sorriu. Não. Nós vamos acabar com o Henrique antes que ele acabe conosco. O plano era simples.
vazar as informações do pendrive de forma anônima para jornalistas e órgãos de investigação. Mas, antes que a bomba explodisse, Amanda teria que fazer Henrique acreditar que ainda estava do lado dele. Amanda ligou para Henrique. "Eu tenho o que você pediu", disse. No dia seguinte, eles se encontraram em seu escritório. Amanda colocou uma pasta sobre a mesa. Henrique abriu e viu documentos falsificados que incriminavam Eduardo. Tudo forjado. "Bom trabalho, Amanda", ele disse satisfeito. "Já providenciei a demissão dele. Em breve, ele será apenas uma lembrança." Amanda sorriu, mas sentiu um gosto amargo na boca. Ela havia vendido Eduardo, mas seu verdadeiro golpe ainda estava por vir. No dia seguinte, enquanto revisava sua agenda, Amanda recebeu uma mensagem anônima. "Você achou que ele não sabia?" Seu estômago revirou. Quando olhou para sua mesa, viu um envelope. Dentro, havia uma única folha com 4 palavras. "Nós sempre sabemos tudo." Amanda sentiu o sangue gelar. Henrique sabia do plano. E agora, ela era a próxima na lista. Amanda não voltou para casa naquela noite. Ela dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo, a mente fervendo com um único pensamento. Henrique sabe. O envelope sobre sua mesa não era apenas uma ameaça, era uma sentença. Se Henrique sabia do plano, isso significava que ela estava marcada para cair. E Amanda sabia exatamente o que acontecia com aqueles que se tornavam um problema. De madrugada, ela decidiu agir. Pegou um voo para Brasília. Lá, encontrou-se com um jornalista investigativo. "Aqui está tudo o que você precisa", disse, entregando o pendrive. Ela sabia que, ao fazer isso, sua carreira estava acabada. Mas, naquele momento, era sua única chance de sobreviver. Se Henrique fosse exposto, ele cairia antes de puxá-la para o fundo. Mas Amanda subestimou seu inimigo. Na manhã seguinte, os noticiários explodiram. Escândalo corporativo. Glenwood envolvida em corrupção. Jornais, TV, internet. A bomba havia sido detonada. Mas, para sua surpresa, o nome dela era o primeiro a aparecer. Amanda Vasconcelos, diretora-geral da América Latina, é acusada de envolvimento direto no esquema de corrupção da Glenwood Corporation. Ela caiu em uma armadilha. Antes que pudesse reagir, recebeu uma ligação de um número desconhecido. "Você achou que poderia ganhar de mim, Amanda?" A voz de Henrique soou fria. "Eu sempre estou um passo à frente." Amanda sentiu um nó no estômago. "Você me usou como bode expiatório." Ele riu baixinho. "Você era perfeita para o papel. Ambiciosa, disposta a tudo e descartável." Amanda tentou lutar, buscou advogados, negou as acusações, tentou provar que Henrique estava por trás de tudo, mas ninguém queria ouvi-la. A Glenwood havia apagado seus rastros. O mundo inteiro acreditava que ela era a mente por trás do esquema. Sua conta bancária foi bloqueada. Seus contatos desapareceram. O império que construiu virou cinzas diante de seus olhos. Ela estava sozinha. Na noite seguinte, refugiada em um hotel barato, Amanda olhou para a cidade iluminada através da janela. Lembrou-se da menina ambiciosa que sonhava em ser poderosa. Lembrou-se de cada escolha que fez. E percebeu que, no final, ela nunca teve controle de nada. O topo sempre teve um preço, e ela pagou com a própria vida. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado no quarto de hotel. A versão oficial, ela tirou sua própria vida. Mas a verdade, Amanda Vasconcelos foi apenas mais uma peça descartável no jogo do poder. A notícia fatídica sobre Amanda Vasconcelos circulou pelos jornais por alguns dias. Os veículos de comunicação repetiram a mesma narrativa. Nenhuma menção a Henrique Montelo. Nenhuma menção à verdade. A Glenwood seguiu funcionando. Os acionistas substituíram Amanda rapidamente. Dentro de um mês, outra executiva ocupava seu lugar. Uma mulher jovem, determinada, ambiciosa. Henrique Montelo, intocável como sempre, a apresentou à imprensa durante um evento corporativo. Vestindo um terno impecável, segurou uma taça de champanhe e sorriu para as câmeras. Nada havia mudado. No funeral de Amanda, poucas pessoas compareceram. Seu nome agora era sinônimo de escândalo. Seus antigos colegas de trabalho a evitaram. Seus contatos sumiram. Mas no fundo da igreja, um homem permaneceu de pé. Eduardo Guerra. Ele sabia a verdade. E sabia que Amanda não era a única vítima daquele sistema. Naquela noite, sentado em seu pequeno apartamento, Eduardo abriu seu notebook.
Ele ainda tinha cópias do pendrive. Respirou fundo e começou a escrever um e-mail. Destinatário: jornalista investigativo. Assunto: o verdadeiro esquema da Glenwood Corporation. Ele hesitou por um momento, antes de apertar enviar. Lá fora, São Paulo seguia com sua rotina caótica, mas pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentiu que alguém ainda podia quebrar aquele ciclo e que o sacrifício de Amanda não teria sido em vão. Se estivesse no lugar de Amanda, teria aceitado o jogo? Teria enfrentado Henrique mais cedo? O mundo corporativo é um campo de batalha, onde nem sempre os melhores vencem, mas sim os que jogam de maneira mais suja. Deixe seu comentário. O que achou da história? Você acha que Eduardo conseguirá fazer justiça ou será apenas mais uma peça descartável no jogo do poder? Se gostou da história, compartilhe. Quem sabe alguém aí fora também precise refletir sobre o peso das escolhas que fazemos todos os dias. E você, está pronto para pagar o preço do sucesso?